Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Centro Espírita Cereja de Jesus. E para a gente começar o nosso bate-papo hoje, eu convido a todos a sentar-se numa posição confortável, fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente e o nosso coração, mentalizar a figura doce de Jesus e agradecer por mais esse momento, agradecer por tantas oportunidades que temos e pedir para que nossa noite seja abençoada, que possamos ter uma ótima compreensão sobre o tema, que assim seja. Bom, na noite de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre justiça divina, causas das aflições. Está no capítulo 5, itens de 3 a 6. Acho que vale a gente comentar a importância da gente refletir um pouquinho sobre a justiça divina e entender um pouquinho das causas dos nossos sofrimentos. Porque assim a gente pode repensar as situações, mudar um pouco a perspectiva sobre a visão que temos das situações que nos geram sofrimento e assim trabalhar mais e sofrer menos. Para a gente começar, eu vou ler então os trechinhos do Evangelho que fala sobre isso. Bem-aventurados, Jesus disse, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, porque o reino dos céus é para eles. Jesus continua em São Lucas, vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, porque agora chorais, porque rireis. Bom, essas compensações que Jesus traz nesses evangelhos, certamente são promessas de compensação numa vida futura, Porque sem a certeza na vida futura, não teria sentido essas afirmações. Porque muitas vezes, numa mesma existência, você não consegue mudar tão radicalmente a situação que a gente se encontra, Então, eu acho que esse é o primeiro ponto importante para a nossa discussão. É a compreensão, no que Jesus nos deixou claro sobre a continuidade da vida. Bom, muito bem. Pensando sobre justiça, nós temos duas justiças. A justiça da terra e a justiça divina. A justiça da terra é a justiça falha e tendenciosa, porque ela é um reflexo de nós, assim como nós, porque nós a criamos. E nós refletimos nas nossas leis e na nossa justiça as nossas imperfeições. A justiça divina é uma justiça criada por Deus. Então, o que nós esperamos que sejam essas leis? Perfeitas, porque o Criador é perfeito. Então, veja, se considerarmos Deus um ser soberanamente bom e justo, Ele vai certamente expressar essas características nas suas leis. Então é isso que a gente espera da justiça divina, uma justiça boa, soberanamente boa e justa. Assim como todas as outras leis naturais, a natureza perfeita, enfim. Muito bem, mas aí vocês podem me dizer, mas Ellen, toda essa justiça, toda essa bondade, como é que fica? Por que uns sofrem mais do que os outros? Por que nascemos em condições tão desiguais? Ótimos questionamentos para a gente começar. Mas antes, eu vou fazer uma observação muito importante que vale
a pena a gente considerar antes da gente entrar na reflexão propriamente dita. Vale a gente lembrar que desigualdade é fruto das nossas imperfeições, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ambição e da nossa vaidade, porque ela é um fruto nosso. A desigualdade ela é criada por nós, pelos nossos modelos econômicos e não por Deus. Mas, muito bem, considerando então essa observação, quando a gente pensa por que um sofre mais do que os outros, a gente precisa entender de onde vem essa causa desses sofrimentos, né? Onde está a causa desses sofrimentos? E aí, para as causas das nossas aflições, nós temos também duas causas. Essa causa pode ter origem atual, ou seja, na vida presente, ou origem anteriores. De qualquer forma, toda vez que a gente, independente se é uma causa atual ou anterior, todas essas causas, elas estão relacionadas intrinsecamente com a lei de causa e efeito e a lei do progresso. É outro adendo importante. Começaremos falando sobre as causas atuais. As causas sobre as escolhas que fizemos nessa vida, na vida presente, que é um pouco mais fácil da gente identificar. Para a gente começar essa reflexão, eu vou convidar todos a abrir o coração e abrir a mente, deixando um pouquinho o nosso orgulho de lado para as reflexões e as provocações que eu vou fazer aqui para vocês. Então vamos lá. Considerando a vida presente, tá? Quantas vezes tombamos, e esse termo eu retirei do Evangelho, por nossas próprias escolhas, vítimas do nosso orgulho e ambição? Pesado, né? Mas antes da gente continuar, eu acho importante esclarecer que não é um julgamento, com certeza é só uma reflexão para que a gente possa compreender as causas e um pouquinho aí das nossas escolhas, um pouquinho da nossa responsabilidade e considerando que nós somos seres imperfeitos a caminho do progresso. Quando ele coloca que tombamos por nossas próprias escolhas, ele traz aqui a relação direta com o livre-arbítrio. Então, sim, quando nós fazemos certas escolhas e essas escolhas nos causam sofrimento, isso é uma responsabilidade nossa. Quando nós temos responsabilidade sobre aquela consequência daquela escolha que fizemos. Importante também considerar que reconhecer as nossas falhas é o primeiro passo da mudança. É muito importante, é muito válido, mas é só o primeiro passo. Mudar a atitude, mudar como faremos as próximas escolhas é o segundo passo. E aí, para a gente caminhar em melhores escolhas, em melhores caminhos. Claro, esse processo ele é doloroso, ele é um processo lento e eu comento que ele é doloroso porque é natural, né? Como nós temos as nossas imperfeições, a gente precisa trabalhar muito as nossas imperfeições e contra a nossa natureza orgulhosa, egoísta, para vencer. Mas depois que a gente consegue deixar o nosso orgulho de lado para perdoar, quando a gente consegue reconhecer as nossas falhas, passar desse momento de incômodo, vem o sentimento de paz. Vem um sentimento de luz e arrisco a vocês que é o sentimento do reino de Deus dentro de nós. Então já é uma grande vitória. E sobre ser um processo doloroso, incômodo inicialmente, é normal, tá tudo bem. Conforme praticamos, isso vai se tornando natural e menos doloroso. O que importa é caminhar e estar sempre em busca de melhorar as nossas escolhas. Outra reflexão.
Quantas vezes a nossa falta de perseverança, má conduta ou não termos limites dos nossos desejos não nos causou sofrimento ou dificuldade? Quantas vezes o orgulho e a vaidade tomaram a frente das nossas decisões, das discussões, e tivemos que pagar o preço, muitas vezes alto e muitas vezes sofrido. Então, quando a gente não dá o braço a torcer, prefere manter o orgulho naquela discussão, certamente vai gerar um sofrimento muito grande. E aí ele, para finalizar, ele coloca: quantos males e doenças são consequência da nossa intemperança e dos nossos excessos de todos os gêneros. Então, de novo aqui, ele coloca uma consequência, de novo, das nossas escolhas, dos nossos excessos. Então, a gente gerou um sofrimento por nossa responsabilidade. Todas essas situações que eu apresentei aqui, retirei do Evangelho, que geram sofrimento, são fruto das nossas escolhas. Então, obviamente, reflexo das nossas imperfeições, mas que nos traz que não podemos responsabilizar os outros nessas situações. A responsabilidade é nossa. Então, o quanto precisamos reconhecer a nossa parcela de responsabilidade e o que precisamos mudar e onde mudar, ao invés de nos vitimizar sobre certos sofrimentos. Ele coloca aqui o quanto é importante a gente combater as nossas más tendências no princípio, quando a gente fala aí de sofrimento causado pelas nossas imperfeições, as nossas escolhas. E eu me lembrei do filme, do livro e também do filme do Pequeno Príncipe, na parte onde ele combate os brotos de baobá. O baobá é uma árvore muito frondosa, o planeta dele é pequeno. Se ele não controlar aquela árvore enquanto é broto, ele sabe que depois que crescer vai ser muito pior. Então isso me remete a pais e filhos, o quanto é importante a atenção na primeira infância para ajudar os nossos filhos a combater as más tendências, sempre de uma maneira não violenta, vale ressaltar, e combater as nossas más tendências também, enquanto ainda são pequeninas, a gente começar a controlar. O Evangelho, ele sugere aqui um exercício, eu vou deixar de tarefa de casa para todos vocês, para que toda vez que a gente tiver um sofrimento que doeu nosso coração, para que a gente pare e reflita friamente. Friamente é deixar o orgulho de lado e a gente reflita qual foi a causa. Vamos remontar a causa daquele sofrimento. Então a gente vai remontar as fontes dos males, a gente vai interrogar a nossa consciência para a gente ver o quanto a gente tem responsabilidade naquilo. E aí eu deixo esse exercício hoje, após a nossa live, ou antes de dormir, ou quando vocês estiverem lavando louça. Façam esse exercício. Eu vou dar um spoiler aqui, e talvez só para que, se a gente chegar na mesma reflexão, vocês verem se vocês têm a mesma reflexão que nós. Ao final dessa reflexão, de interrogar a nossa consciência, nós veremos que muitas vezes nós somos, na grande maioria das vezes, o artífice, o responsável pelos nossos próprios infortúnios. Então, sejamos sinceros conosco mesmo para assumir, admitir e reconhecer. Por isso que eu pedi para que vocês abram o coração e a mente para esse novo exercício. E aí, então, a gente para de transferir a responsabilidade para o outro. E aí já deixo como meta de 2021 para todo mundo
parar de transferir a responsabilidade, porque essa é uma prática muito corriqueira que a gente faz o tempo todo e às vezes a gente nem percebe, né? A gente precisa parar de acusar Deus, o marido, os filhos, o chefe, os espíritos, por tudo que acontece na nossa vida e assumir um pouco da responsabilidade para que a gente possa mudar a nossa postura nas nossas escolhas e começar a viver uma vida mais consciente, fazer escolhas mais conscientes e evitar os sofrimentos. Para isso, a gente precisa trabalhar muito a reforma íntima. Então, a gente precisa trabalhar o perdão, caridade de todos os gêneros, humildade, resignação, resiliência. A gente precisa desenvolver as nossas virtudes. Eu costumo dizer que é muito similar com o que a gente fala na academia. Se tá doendo é porque tá certo. Se tá incomodando é porque tá certo. Então, no começo é forçado, a gente faz porque a gente sabe que tem que fazer, mais racional. Mas a prática leva à perfeição. Conforme vamos praticando, isso vai se tornar natural e a gente vai ver que o sofrimento vai diminuir. A gente vai passar pela mesma situação sem sofrer tanto. Ele coloca aqui no Evangelho também que a gente precisa trabalhar a reforma íntima tanto quanto trabalhamos o nosso aprimoramento intelectual. E aí outra reflexão que fica é: quantas horas por dia eu trabalho a reforma íntima? Ou pelo menos eu paro para refletir sobre isso. E quantas horas por dia a gente se dedica no nosso aprimoramento intelectual? A gente está tão imerso, né, na matéria quando a gente reencarna que muitas vezes a gente passa o dia, passa a semana sem se preocupar, sem nem sequer se lembrar das nossas virtudes, o que a gente pode estar melhorando. Mas a gente precisa despertar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para poder refletir junto, para que possamos despertar juntos e caminhar juntos. A pandemia nos deu essa chance e tempo para refletir e pensar sobre a nossa rotina, sobre os nossos valores. O que será que a gente está fazendo agora, né? A maioria das pessoas já voltaram para a rotina. O que será que a gente está aplicando? Fica outra reflexão. Deus criou o universo e as leis perfeitos, né? Assim como Ele. Então, nós vamos responder por todos os nossos atos, pelo mal que cometemos e pelo bem que deixamos de cometer. Novamente relacionado à questão da lei do progresso e a lei da causa e efeito. Felizmente, o sol nasce todos os dias, nos dando novas oportunidades todos os dias. Então, nunca é tarde para a gente começar a mudar, para a gente fazer novas escolhas, fazer escolhas melhores. Então, mesmo a gente pensar, mas já passou tantos anos, eu sou assim mesmo. Não, nunca é tarde, porque todos os dias o sol nasce. Todos os dias a gente tem novas oportunidades. O que será que nós estamos fazendo com as nossas oportunidades? E nem mesmo depois da passagem isso acaba, porque continuamos tendo novas oportunidades do lado de lá, para fazer escolhas melhores, porque essa é a lei do progresso. E isso demonstra o quanto Deus é soberanamente bom e misericordioso conosco. Para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as causas anteriores, né? Quando aquele sofrimento não faz sentido, porque a gente não fez nada nessa vida para merecer aquilo. Não é comum, não é raro, quer dizer, é comum a gente ouvir alguém falar: olha, coitado do fulano, uma pessoa tão boa e tá passando por aquilo. Ou eu mesmo, eu não fiz nada para merecer isso. Todo mundo aqui ou já ouviu ou já falou, ou os dois, né? Mas coitado, então cadê, né,
justiça divina. Então não existe a injustiça divina? Tudo que a gente vem conversando até agora. Não dá, né? Tem que ter uma explicação. E uma das premissas da doutrina espírita, uma das premissas das leis, dos ensinamentos de Jesus, é que todo efeito tem uma causa. E se essa causa não está nessa vida, certamente está em outra. E olha que nós já passamos por muitas e muitas vidas. Então, a gente tem em mente, considerando que Deus, soberanamente bom e justo, não pode haver injustiça. Então, com certeza, se esse sofrimento não é fruto das suas escolhas nessa vida, com certeza são frutos das escolhas de vidas passadas, que não demos conta de resgatar tudo e trazemos conosco para as próximas encarnações. Eu fico pensando quantos débitos, quantos conflitos nós já não acumulamos ao longo da nossa existência, da nossa criação, né? Nessa encarnação mesmo, quantos conflitos, quantos débitos a gente criou e não demos contas de quitar, de resolver nessa vida? Imagina nas outras. Então, nada se perde, nada se esquece, nas leis de Deus nada fica perdido. Nós vamos carregar isso para pagar, vamos parcelar em inúmeras vezes, mas certamente resgataremos todo o mal que cometemos e todo o bem que deixamos de cometer, resgataremos todas as vezes que infringimos as leis de Deus. O que vale, e é muito importante a gente considerar, é que não é necessariamente, a gente não vai resgatar necessariamente na mesma moeda o que nós causamos. Então, não é a lei de talião, mas é sempre justo. Então, a gente fala em justiça divina, não é a lei da mesma moeda, mas é a lei da justiça. E é sempre independente, é sempre justo. Então, para concluir, se estamos com alguma dificuldade, se estamos sofrendo, é porque desrespeitamos alguma ou algumas das leis de Deus, nessa ou em outra oportunidade. E aí, isso vem ser cobrado. Essa é a lei divina, a lei natural. Então, ninguém é coitadinho, ninguém é vítima, ninguém é menos amado. Porque nós somos todos iguais perante o Deus, perante o Criador. E somos tratados da mesma forma perante as suas leis. Era isso que eu tinha planejado, eu espero que vocês tenham gostado. Tem muita provocação, tem muitos pontos para a gente refletir. Como eu disse, vale a pena a gente refletir sim. Fica aí a lição de casa para a gente investigar, interrogar a nossa consciência sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sofrimentos. E eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Sigam a nossa página. Convido vocês a encerrar essa noite maravilhosa com uma prece. Então, novamente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, no sentimento de gratidão por todos os ensinamentos, todas as oportunidades que tivemos, que temos, por essa de estarmos aqui refletindo junto. Agradecer por toda a nossa saúde, por toda a misericórdia divina que nos é dada todos os dias. Agradecer por toda a proteção espiritual dos nossos amigos. E pedir para que possamos sempre estarmos em sintonia com o mais alto, com os nossos amigos espirituais,
que possamos ter muita clareza, muita calma, muita humildade quando formos tomar as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas, para que possamos fazer escolhas melhores, que gerem menos sofrimento para nós e para os outros. Muito obrigada e que assim seja. Espero que vocês tenham gostado, continue seguindo os protocolos de segurança. A pandemia não acabou, usem álcool em gel, usem máscara se precisar sair de casa. E boa noite!